Capítulo 21. O haitiano e a investigação paralela. Isabelle estava prestes a perder o controle. A morte de Madeleine a atingiu com força total, e agora ela não podia mais confiar em ninguém. A polícia estava focada em outras pistas, mas ela sabia que havia algo mais profundo acontecendo, algo relacionado ao voodoo. A cidade estava imersa em uma névoa de mistérios, e ela precisava de respostas, custasse o que custasse. Foi nesse momento que ela ouviu falar de Auguste, um homem haitiano que vivia nas margens da cidade. Ele era conhecido por entender os mistérios do voodoo, os rituais antigos que, a princípio, pareciam superstição, mas que Isabelle começava a acreditar que estavam conectados aos assassinatos. Auguste era uma lenda local, alguém com um conhecimento profundo sobre o que acontecia quando o oculto tomava conta da realidade. Isabelle foi atrás dele, determinada a obter respostas. Ela o encontrou em um pequeno bar no lado mais esquecido de Bordeaux, um lugar escuro, cheio de fumaça e música baixa. Ele estava sentado sozinho, com uma expressão séria, como se estivesse esperando por ela. Seus olhos eram profundos e insondáveis, como se carregassem séculos de história. "Você está procurando o que não pode ser encontrado", ele disse, em francês carregado com o sotaque de seu país natal. Sua voz era grave, mas gentil. "O que você procura está além de você, mas se insiste, posso ajudá-la. Se você deseja saber a verdade, deve entender o que está envolvido." Isabelle se sentou na cadeira à sua frente, sem hesitar. "Madeleine Rousseau foi assassinada, e eu tenho certeza de que há uma conexão com os outros crimes. Todos eles têm algo em comum: símbolos voodoo, rituais. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que eu não vejo?" Auguste olhou para ela com um leve sorriso nos lábios, como se visse algo nela que ela mesma não entendia. "O que você procura é mais do que uma explicação. Você procura um caminho, mas esse caminho não leva à verdade. Ele te leva ao sacrifício." Isabelle franziu a testa, a frustração tomando conta de si. "Eu não posso deixar isso para lá, Auguste. Eu preciso de respostas." O homem suspirou, olhando para ela com uma expressão de compaixão. "A verdade sobre o voodoo não é simples. Ela não vem em palavras fáceis. A magia que você está tentando compreender foi trazida para Bordeaux por aqueles que vieram de longe, durante a época da escravidão, quando os ritmos e rituais se misturaram com as sombras da Guerra Fria." Isabelle sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. A Guerra Fria? O que isso tinha a ver com os assassinatos? Mas Auguste continuou. "Os rituais não são apenas sobre magia. Eles têm um propósito. A morte de Madeleine, como a morte de todas as outras vítimas, foi uma maneira de invocar algo maior. Não é só sobre vingança ou poder. É sobre algo mais antigo. Algo que está esperando para ser libertado. E você, Isabelle, você é parte disso sem perceber." As palavras dele ecoaram na mente de Isabelle, mas ela se recusou a ceder ao medo. Ela precisava saber o que estava acontecendo. O que exatamente está sendo invocado? Auguste se inclinou para a frente, a expressão de seus olhos se tornando mais intensa. "Eu não posso dar todas as respostas, mas posso te mostrar o caminho. A chave está no ritual, no que foi feito e no que ainda precisa ser feito." Isabelle, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, se levantou da mesa. "Onde começa o caminho? O que eu devo fazer?" "Você terá que voltar ao ponto de origem, Isabelle, onde tudo começou. E você precisa entender, nem todos podem seguir esse caminho de volta. Alguns ficam no meio, perdidos nas sombras. Eu espero que você saiba onde deseja estar." Com aquelas palavras, Auguste se levantou e foi embora. Isabelle ficou sozinha no bar, com um nó no estômago e a sensação de que estava entrando em um jugo perigoso. Mas ela sabia que não havia mais volta. As peças estavam começando a se encaixar.
e com elas, o entendimento de que o maior perigo não vinha de fora, mas de algo dentro dela. A investigação apenas estava começando, e Isabelle Caron estava mais imersa nesse pesadelo do que jamais imaginara. Capítulo 22 – Retorno ao Château. Era madrugada quando Isabelle, envolta em um sobretudo escuro e com o capuz cobrindo os cabelos ruivos, desceu do carro alugado e fechou a porta sem fazer barulho. O Château Mouton Rothschild erguia-se à sua frente como uma sombra monumental. As vinhas ao redor estavam silenciosas, imóveis sob o luar fraco. O vento carregava um leve aroma de terra e uva madura, mas também o resquício imaginário do sangue derramado. Ela não havia voltado ali desde a cena do primeiro crime. A lembrança era nítida. As velas dispostas em forma de estrela, os símbolos pintados com sangue e o corpo perfeitamente posicionado como se fizesse parte de um teatro ancestral. Mas agora, com o afastamento oficial da investigação, Isabelle sabia que ninguém mais ousaria retornar ao château à procura do que realmente importava, as provas ocultas. Aquelas que não se achavam em documentos ou relatórios policiais, mas em detalhes ignorados por olhos céticos. Ela se esgueirou pelos fundos, contornando o jardim até uma porta lateral que, segundo antigas plantas que Madeleine havia encontrado semanas antes, dava acesso ao depósito de objetos históricos do castelo. A fechadura estava enferrujada, mas com um arame e paciência conseguiu destrancá-la. Dentro, o ar era seco e pesado. Estantes altas guardavam documentos, objetos cerimoniais, livros antigos. Havia uma lareira apagada e tapeçarias com brasões que pouco diziam, mas o que mais chamava a atenção era um armário trancado com uma corrente negra e um cadeado dourado. Ela não pensou duas vezes. Arrebentou o cadeado com uma alavanca trazida na mochila e abriu lentamente as portas. Dentro, encontrou o que procurava e o que temia. Fotografias. 7. Cada uma mostrando uma das vítimas em momentos distintos. Uma em frente à embaixada da antiga Alemanha Oriental, outra em trajes militares franceses dos anos 70, um terceiro ao lado de documentos marcados como confidenciais e datados de 1962. Todos tinham conexões com arquivos secretos da Guerra Fria. No fundo do armário, uma caixa de madeira continha pequenas estatuetas feitas de cera e ossos, amuletos de origem haitiana com inscrições em creole haïtien, e um caderno de couro repleto de anotações em francês e inglês, com trechos em latim e creole. Mas o que gelou o sangue de Isabelle foi a última página. Um desenho grotesco, quase infantil de uma figura feminina rodeada por uma espiral de símbolos. Abaixo, escrito em letras trêmidas: Elle est la huitième. Ela não sabe ainda. Isabelle trincou os dentes, contende o pânico. Ela precisava sair dali. Agora. Capítulo 23 – Ecos da Guerra Fria. Na manhã seguinte, Isabelle se refugiou no apartamento de um amigo de confiança afastado do centro. Com o material do château guardado em uma mochila reforçada, ela espalhou os documentos sobre uma mesa, junto a uma cópia do dossiê confidencial que Madeleine havia conseguido meses atrás. O padrão começava a surgir. As vítimas não eram aleatórias. Todas tinham, de alguma forma, envolvimento com operações de inteligência entre os anos 50 e 80. A primeira vítima, a mulher encontrada no château, era filha de um ex-oficial francês que participou de missões secretas na Argélia. O segundo era um espião francês desmobilizado que trabalhou infiltrado em Havana durante o auge da influência soviética. A terceira, uma linguista que traduziu documentos confidenciais da DGSE para a CIA. Todos peças esquecidas de um tabuleiro de poder, espionagem, mentiras e rituais antigos.
O caderno revelava mais. Ao longo da Guerra Fria, agentes de diferentes países haviam recorrido ao ocultismo para tentar manipular probabilidades, proteger operações ou, nos casos mais extremos, sacrificar vidas em nome de vitórias invisíveis. Uma seita secreta, formada por membros dos serviços de inteligência ocidentais, havia se ramificado até Bordeaux. O culto ao Barão Limier, uma entidade sincrética entre o voodoo haitiano e o simbolismo ocidental, teria sido reativado. Isabelle releu a última anotação do caderno. O sangue dos que traíram a escuridão será oferecido. A oitava é o elo final. Sangue escolhido não pode ser evitado. Ela nasceu sobre a marca. Ela retornará ao centro. O suor escorreu por suas têmporas. A oitava, ela. Era isso que Auguste tentara avisar? Isabelle acendeu um cigarro com as mãos trêmulas e foi até a janela. Bordeaux parecia silenciosa sob a luz cinzenta da manhã, mas ela sabia que o culto estava acordado, em movimento. E ela era mais do que uma observadora agora, era um alvo, um elo. A polícia de Paris, a morte de Madeleine, o afastamento, tudo fazia parte de algo maior. E agora, ao conhecer a verdade, ela não podia mais fugir. Ela precisava agir, e rápido. Mas em algum lugar da cidade, alguém a observava. E o oitavo ritual já estava em preparação.